Pô, tu falou que tava no lugar certo, na hora certa, não sei o quê, pra virar modelo. É. Isso tu tinha quantos anos? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, acho que eu tinha 20. Tinha mais ou acabado de menos. sair da adolescência também, então já tava Também. já tomando a forma mais adulta, né? Uma cara mais É. que não é mais aquela cara espinhenta, imagino. Você sabe que é engraçado você falar nisso? Porque esses dias eu me lembrei, eu estava conversando, não sei com quem, me lembrei do exato momento que eu comecei a ter a percepção de que eu não era mais um pirralho Ah, e de que comecei a despertar alguma coisa na mulherada. E eu tive exatamente a percepção disso. Porque eu me achava muito moleque, não me achava nunca bonito, achava todo errado. E aí eu lembro que lá pelos meus 17 anos, acho que foi por aí, 16 para 17 anos, aí sim eu comecei a sacar os primeiros olhares e alguém falava ali, nossa, mas você está gostosinho nessa calça, eu lembro. As meninas falavam. E eu lembro muito dessa percepção, como é legal para o adolescente, cara, como você se sente mal sempre, você se sentir gostado, desejado, né? Uhum. E eu acho que não tem nenhum adolescente que se sente sexy. Sexy não é uma palavra que é adolescente. Imagina, até porque sexy... Eu era uma criança com 15 anos. Muito criança. Eu ainda estava querendo subir em árvore lá, no meu pé de goiaba. Uhum. Né? Eu não queria ir para night, balada, nada disso. Então, assim, de repente você se vê com apelo sexual, né? De galera, você vê que você está despertando alguma coisa, yes, né? Tipo assim. Tipo, eu lembro dessa sensação, foi muito interessante. legal. E foi mais ou menos nessa época? Foi, com 16 anos. Porra, tá. Então foi 4 anos antes de tu virar modelo, vai. Tu ainda era um adolescente catarrento, então. Eu era um adolescente passando por várias fases, assim, fisicamente muito, na voz mudando, né? Na personalidade também eu tentando me achar, por exemplo. Aí eu era tão educadinho, tão bonzinho. O que aconteceu? Quando chegou nos meus 17, quando eu fui fazer o colégio, cara, eu falei, vou sentar com a turma do fundão e vou tocar um terror aqui. Aí eu fiquei meio rebelde, fui fui suspenso do colégio. Meu pai quase me matou, porque meu pai dava aula nesse colégio. E eu queimei geral o filme dele ali. Caraca. Mas eu achei legal queimar o filme do meu pai. Olha que, né? Porque eu não queria ser... Definição de adolescente, porra. Legal, alguém vai sacar que eu não sou só esse bonzinho. Mas hoje em dia eu falo, cara, infelizmente a gente tem que passar por um monte de fase babaca, né? Faz parte, né? Parece a internet hoje em dia, tá passando por essa fase babaca. Mas aí eu acho que foi lá pelos 20 e tantos anos que eu comecei realmente me sentir um cara mais legal. Quando eu vim para São Paulo. Que quando eu estava no interior ainda eu era esse molecão tentando me achar. Depois de São Paulo abriu muito a minha cabeça, né? Quando eu vim para São Paulo, eu amei. Assim, porque eu era um cara muito medroso, como todo mundo do interior, né? Você não está exposto a tanta coisa lá no interior. Chega aqui, você é exposto a tudo, desde a violência até todas as informações visuais, a tudo, aos apelos, tudo de imagem. Deve estar falando de final da década de 90. Eu vim para São Paulo no começo, né? No começo? 91, né? Não é isso? Eu não sei, sou ruim de cálculo, mas é 91. 91, não, 90, 91. Entendi. E ali, pô, o mundo ainda era, assim, na verdade, assim, 10 anos depois, o mundo mudou pra cacete. 15 anos depois, veio a internet, veio tudo isso daí, não sei o quê, mudou muito mais ainda, né? Então você veio ainda numa época que... Não, mas demorou muito, né, pra mudar. Demorou. Vamos combinar. Você Então, nem tava no Brasil, porra. Tava? Como não tava no Brasil? Tu não foi passear na Europa, pô? Não, eu morei 2 anos na Europa. Só 2 anos. 96 e 97, mas o resto todo eu tava aqui. Entendi. Esses anos na Europa aí, de modelo e tal, top model bonitão, pegou geral lá. Menino, se eu te falar que não... Então, essa foi uma fase muito esquisita da minha vida, menino, que mesmo? hoje em dia eu me arrependo horrores. Eu não arrependo, né? Na verdade, eu não me arrependo, porque tudo é o que é. Quando eu fui para a Europa, eu estava numa fase muito radical de tentar me encontrar espiritualmente. Tá. Então, o que aconteceu? E aí eu tinha uma fase muito radical também desse negócio de modelo, que tinha que ficar, por exemplo, com a pele muito branquinha, num tamanho muito sol. Eu levei a sério, de ficar... comer direitinho, papapá. Então, eu fui me fechando muito. E aí, sozinho, cara? Eu Tinha fui uns ficando amigos muito lá? sozinho. E aí teve uma parada lá na Europa, eu não me permitia tanto.
ir para fora, como hoje eu vou, por Aham. exemplo. Hoje eu vou para conhecer gente, né? Eu adoro trocar. Eu me fechei quando eu fui lá. Então, não. Cara, foi a fase que eu menos transei na minha vida, Curtiu menos que eu também. menos conheci gente, e que eu menos curti, na verdade. Eu estava Interessante. numa viagem muito minha, fechada, né? Assim, e foi um equívoco brutal. Foi muito bom para eu entender que tudo que é radical é muito ruim, e principalmente ser radical nessa busca, por exemplo, da espiritualidade, é um equívoco brutal você se fechar e falar assim, não, é só aqui comigo e com o universo. Não, você está aqui nesse plano para trocar com as pessoas. Inclusive, a espiritualidade, você vai entender um monte de coisa na troca. Mas naquela época eu não entendia, então eu me fechava demais. Eu chegava num cast, punha um livro na cara, assim, na minha cara, não trocava nada com ninguém. Achava uma chatice, aquele todo mundo meio que tentando se mostrar ali, fazendo o seu showzinho. Entendi. Então, nessa fase, nossa, eu tava bem ruim, assim. É uma fase que hoje em dia eu falo, como assim, né? No auge dos hormônios e da animação, eu tava um velho.